Na verdade, eu escrevi 2 livros sobre esses temas, empresa familiar ou inferno familiar, e a perpetuação da sociedade à luz do direito civil, um desafio familiar, inspirado nas histórias e nas experiências profissionais de empresas bem-sucedidas que cresceram, se desenvolveram, e também nas experiências das empresas que eram bem-sucedidas e que desapareceram, né, por falência das empresas e também falência das famílias empresárias, né? Não é só falência de empresa, a gente tem que cuidar também com o risco da falência da família empresária, né? Há sempre uma diferença entre empresa familiar e família empresária, né? Empresa familiar é a empresa constituída por membros da família, e a família ela começa num estágio de família nuclear, uma família de empresa, de pai, mãe, filhos, né? Depois pode ter também de uma empresa composta, que são várias empresas, aliás, várias famílias compondo uma empresa, e que de família nuclear, família composta, ela pode se tornar uma família complexa, quando a família cresce, os filhos crescem, surgem os novos integrantes das famílias, né, os genros, noras, então ela passa a ter um grau de complexidade maior ainda para a sua gestão. E depois, naturalmente, uma coisa que no Brasil ainda não se tem ainda um hábito, uma cultura, é de preparar a sucessão do pessoal que administra as empresas. Os donos das empresas, se é que assim a gente pode chamar, porque hoje em dia, né, as famílias devem estar a serviço da empresa, à disposição da empresa, e não a empresa à disposição da família, né? Então precisamos fazer o quê? Precisamos que os proprietários, os atuais os fundadores, os administradores das empresas preparem os filhos que vão suceder a qualquer momento, né? Por algum caso fortuito de falecimento, acidente, ou até por questões da idade que, com o tempo, os fundadores naturalmente vão ter que assumir cargos maiores, se afastando da parte operacional, que requer mais disposição, melhor estado físico para a mobilidade, etc., né? Aquela empresa familiar, o inferno familiar, ele aborda bastante, né, a evolução das famílias e depois a parte de reorganização societária, que envolve cisão, incorporação e fusões de empresas, né? O outro livro, A Perpetuação da Sociedade, ele é um livro que aborda os planos de família, os planejamentos estratégicos da empresa, das famílias, o plano divisional, que às vezes, dependendo das famílias, se elas forem muito complexas, é até possível que a melhor alternativa seja a divisão da empresa para que as famílias deem continuidade, mas com objetivos distintos, né? Objetivos diferentes, porque cada ser humano tem seus objetivos. A ideia de escrever os livros surgiu em função de que, no Brasil, 90% das empresas são de natureza familiar. E eu, como auditor, consultor e professor, tive a oportunidade de trabalhar com essas empresas familiares. E eu senti as dificuldades de preparação, a falta de profissionalismo, uma confusão entre os interesses da família e os interesses da empresa. E daí que eu estive, então, fazendo pesquisas na Itália, né, na Europa, lá, para justamente trazer experiências do velho mundo
E também fiz aqui na região de Santa Catarina, no Vale do Itajaí também, pesquisas de nossas empresas para dali oferecer à comunidade essas duas obras que são de muita importância para o amadurecimento dos empresários, né, e dos novos administradores, contadores, economistas. Esses livros dão uma visão de natureza administrativa, natureza contábil e até faz alguns alertas do ponto de vista do direito, né? Porque a empresa familiar, ela envolve o direito das famílias, direito das sucessões, direito empresarial, e envolve a figura do administrador, envolve a figura do psicólogo, do contador, para justamente poder perenizar as empresas, né? O grande desafio é a gente seguir o princípio da perpetuação das sociedades. O objetivo seria abrir uma empresa para a sua perpetuação. As pessoas que administram, proprietários, elas se passam, né? Envelhecem e desaparecem. As empresas, né, que representam os negócios, não deveria desaparecer, deveria se perpetuar. Existem no mundo empresas que estão já, no Japão, já passam da 40ª geração de família, dentro das mesmas famílias passa da 40ª geração. Na Europa, acima de 20 gerações é muito comum encontrar empresas familiares. O segredo para que a empresa familiar se prospere é que haja uma governança corporativa dentro da empresa, a governança corporativa na empresa familiar. O que significa isso? É que na empresa familiar tem que haver uma profissionalização. As famílias têm que descobrir, através de um conselho de família existente, quem será o sucessor, qual é o líder aceito para ser o sucessor. E aí este líder tem que ter as habilidades profissionais para executá-las como se fosse um estranho. Melhor é que os profissionais habilitados sejam das próprias famílias. Esse é o segredo, a preparação dos filhos a partir de um conselho de família existente e que trabalhem dentro de uma governança corporativa estruturada para separar, né, família, propriedade e gestão.